Olá, graça e paz, seja bem-vindo a este canal. Eu me chamo Marcos Lopes e hoje vamos meditar um pouco teologicamente sobre o vídeo do que é exposto no canal do Evangelho Underground do Harry Alves, onde ele colocou lá um vídeo do pastor Ariovaldo Ramos, né? O pastor Ariovaldo Ramos foi usado neste canal, porque o próprio pastor Ariovaldo Ramos, ele não entende decretos, não entende determinações bíblicas, não entende o que é fatalismo. Então, como o Harry, também do Evangelho Underground, infelizmente, né, também não entende o que é calvinismo, né, o que é evangelho monergístico. Então, essas pessoas, elas usam material de outras pessoas e colocam em seus canais. Né? É interessante como eles se unem, né? Quando é para falar sobre o calvinismo. É uma atitude sectária, né? Uma atitude vinda do mundo das seitas. Mas, primeiramente, eu gostaria de ler aqui 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Ou seja, a nossa briga não é com a carne e com sangue, mas com as hostes espirituais, certo? Que são os demônios, que infelizmente dominam a mente de muitas pessoas, né? Sejam elas não cristãs ou cristãs, tá? Se você não deixar ser dominado pelo Espírito Santo de Deus e sua mente estar renovada pela unção do Espírito Santo, que acredita totalmente nas Escrituras, logicamente você vai entrar pelo caminho das seitas, ok? É por isso que a palavra de Deus também nos mostra, em 2 Pedro, né, capítulo 3, versículo 16, diz assim: falando isto, como em todas as suas epístolas, dentre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, a palavra de Deus, a palavra profética de Deus, diz aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, que há pontos difíceis nas escrituras, em algumas passagens, e que os que não são de Deus, ou seja, os indoutos, tá? Eles torcem para a sua própria perdição. Ou seja, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele terá sua mente iluminada, né? Enxertada na interpretação correta. Mas os indoutos inconstantes, eles torcem igualmente outras partes das Escrituras para a sua própria perdição. Então, queridos, é muito interessante quando nós vemos aí variados canais falando teologicamente e historicamente contra a cosmovisão chamada calvinista de uma maneira distorcida, descabida, herética, ok? Isso é muito comum no século XXI. E por isso isso deve ser combatido para que aqueles que são do Senhor possam ser esclarecidos e as suas mentes realmente possam se voltar para o Deus Todo-Poderoso. No vídeo anterior, esse é o terceiro vídeo desta série que nós estamos fazendo, né, sobre essa questão. No vídeo anterior, nos dois primeiros vídeos, nós tratávamos da questão do senhor Ariovaldo Ramos ser de linha ideológica esquerdista, ok? Então, a gente percebe e sabe de que não tem condições
de uma pessoa que se diz cristã autêntica ser de ideologia marxista, porque a ideologia marxista, ela é diabólica, ok? Assim como o comunismo é um tentáculo do diabo. Então, o senhor Ariovaldo Ramos deixou-se levar por ideologias esquerdistas, assim como muitos cristãos chamados progressistas, que entraram por este caminho diabólico, ok? É por isso que nós também, tanto neste canal como no outro canal, nós lutamos muito contra a ideologia esquerdista. Por quê? Porque a questão não é que a direita ela é perfeita. A questão não é que nós somos bolsomito, a favor de Bolsonaro. A questão é que entre a esquerda e a direita, sempre o cristão deve escolher a direita. Porque a direita, ela procura trazer valores cristãos. Já o esquerdismo, ele é contra tudo aquilo que a Bíblia professa. Ok? Então, ele vem com aquela historinha, né, de ajudar os pobres, mas isso aí, na verdade, é um disfarce. Você vê em jornais esquerdistas, como, por exemplo, eu vou ler aqui para vocês um jornal esquerdista, os Estados Unidos de Trump são o símbolo dos horrores que o imperialismo pode conduzir à vida de milhões. Depois do governo que mais deportou imigrantes na história do país, Trump separa as famílias de imigrantes latinos, prendendo crianças em centros de detenção, sem abandonar a ideia de impedir a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. Então, nós temos aqui, eu posso até deixar para vocês aqui o link de onde eu tirei essa notícia, é um jornal esquerdista. Então, da maneira, conforme você ler uma notícia dessa, você pode ser grandemente enganado pelo esquerdismo com grande facilidade. Antes de entrar na teologia sobre a vontade de Deus, que eu vou falar daqui a pouco, eu queria alertar você que no Brasil também está entrando mais um canal de uma esquerda ideológica feroz, que é o canal de televisão CNN. Não se deixe enganar achando que a CNN, por enquanto, ela está ali, né, meio sossegadinha, mas logo, logo ela vai mostrar as suas unhas, porque ninguém pode fugir do seu DNA, tá? E a DNA da CNN é uma visão ideológica socialista. Eu, quando vejo revistas como essa, A Era da Burrice, às vezes eu fico pensando se de fato, realmente, nós não estamos vivendo na era da burrice. Porque quanto mais nós temos conhecimento, quanto mais nós temos livros, quanto mais nós temos informações, mais as pessoas estão se tornando alienadas, seja teologicamente, ou seja ideologicamente. No caso do senhor Ariovaldo Ramos, é muito estranho, né? E até antagônico, ele que se diz ser um pastor calvinista, porque se a pessoa não entendeu o que são decretos, né, o que são determinações bíblicas, e dizer que é calvinista, realmente é muito difícil a pessoa, ela não entendeu realmente o que é calvinismo, tá bom? Senhores, então, para encerrar esse assunto de esquerdismo, que nós já refutamos o senhor Ariovaldo Ramos e a sua teologia TMI, né, ali na missão integral, ali no vídeo anterior, eu queria deixar para vocês uma recomendação de um bom livro, tá? Seria interessante vocês que não são da era, né, da burrice, né, que vocês pudessem ser esclarecidos lendo bons livros como este aqui, certo? Marxismo Desmascarado. Então, você precisa ler livros como este, porque o esquerdismo não é somente uma ideologia, é uma seita. Tá? É uma seita que deve ser combatida. Tem o seu Messias aqui no Brasil, que é o Lula, tá? E por aí vai indo. Então, isso não é somente uma ideologia. Isso é uma alienação sectária. Tá? Então, você deve ler bons livros, livros de conservadores, como Roger Scruton, tá? Pensadores da Nova Esquerda. Ele tem um livro O que é Conservadorismo, Tolos, Fraudes e Militantes, Como Ser um Conservador. Tá? Então, existem ótimos livros, como, por exemplo, você pode clicar na Amazon, 10 livros
que todo conservador deve ler, e você ter um discernimento entre a verdade e a mentira, tá bom? Então a Bíblia nos recomenda, né, para que nós tenhamos discernimento espiritual, teológico, tá, ideológico, tá? Então você pega, por exemplo, uma passagem aqui de Romanos 12, certo? Romanos 12, verso 1, diz o seguinte, olha, rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que isto é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? E Filipenses 4:8 diz também, para tudo que é belo, tudo que é bom, nós devemos ficar pensando nisto, ou seja, não nas coisas más. Tá? Então, devemos entender que o mundo jaz no maligno. E quanto mais acelera o mundo, mais entra no século XXI, mais o mundo vai se ficando secular, mais se afastando de Deus, tá? E eu vou deixar uns links aqui de canais, tá? Aqui abaixo do vídeo, inclusive de vídeos meus e de outros canais, para você visitar e aprender o que de fato é esse tal de esquerdismo aí, tá? Agora, dentro da teologia, né? Eu fiz um estudo hercúleo, tá? Um estudo, né, com uma certa atenção para a dificuldade dessas pessoas que têm em querer explicar a visão monergística. Né? Infelizmente, são até sites apologéticos, né, cheios de artigos com várias falácias, né, artigos tendenciosos, né, e, infelizmente, hoje prolifera a mentira. Né? É verdade que eles misturam, todos esses canais anticalvinistas, eles misturam verdades e mentiras. Né? E como diz Lutzer, esse é um mal pior, é bem pior esse mal, né? Porque você engana com mais facilidade o povo de Deus. Né? Na verdade, queridos, as dificuldades de interpretação, elas sempre existiram na história da igreja. Sempre existiu a dificuldade de interpretação, tá bom? A igreja, por exemplo, primitiva, ela parecia confusa a respeito de cada detalhe relativo às diferenças entre a antiga e a nova aliança. Né? Repetidamente, você vê o apóstolo Paulo, ele teve que corrigir, né, os vários erros durante esse período de transição. 2 epístolas foram escritas para esse propósito, né, como Gálatas, por exemplo, e Hebreus, que nós não sabemos até hoje se foi Paulo que escreveu Hebreus. Mas 2 epístolas são dedicadas a essa transição de alianças. Né? Com isso em mente, parece estranho que a igreja primitiva ela estivesse confusa, porque ela tinha ali o Espírito Santo orientando a sua vida, mas ela precisava de pastores para a orientar. É muito estranho essa mensagem do Harry, do Evangelho Underground, e de outros canais, que diz que você tem que se libertar do sistema religioso, de pastores, de mestres, contanto que a Bíblia diz que Deus deu mestres para orientar a igreja. É bem verdade que ao meio desses mestres, ao meio desses pastores verdadeiros, existem os pastores falsos. Infelizmente, muitos pastores falsos. E por isso, cria-se sistemas deste como o Evangelho Underground, achando que tudo é farinha do mesmo saco. Você entendeu? Só que a Bíblia, ela mostra que houve confusão, sim, na igreja primitiva, né? Conforme Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 18. Houve uma certa confusão. Existia também os judaizantes, que achavam que a circuncisão era necessária para que os gentios se tornassem parte do povo de Deus, né? Conforme Atos capítulo 15. O próprio apóstolo Paulo indicou que ele já havia crido nessa falsa noção, certo? Né? Nessas questões judaicas. Você pega Filipenses capítulo 3, versículo 8, até
o apóstolo Paulo diz que houve uma confusão na mente dele, mas o Espírito Santo o dirigiu para a verdade. Então essa foi uma questão muito importante, né, que resultou então no primeiro concílio da igreja cristã. Tá? Então, sempre houve dificuldades de interpretação das escrituras, houve divergências, né, nesse aspecto. Agora, outra coisa, queridos, é querer entender que você tem que ter líderes, você tem que ter profetas, você tem que ter canais que orientam a sua vida. Então, agora, aquilo que o Harry ele diz que é condenável, que está dentro de um sistema religioso, ele faz um sistema religioso. O canal dele é um sistema religioso. Ele diz que ele tem a melhor interpretação, que ele tem a interpretação mais correta. Todas as seitas são formadas assim. Elas exploram a Bíblia dizendo ter a melhor interpretação possível, esquecendo-se das tradições da igreja, as doutrinas milenares das Escrituras que já foram esclarecidas pelos séculos. Ok? Agora, entender erroneamente a Bíblia e querer entender o certo é uma coisa. Agora, tramitar entre heresias é outra coisa. Tá? Então, a gente vê aí pessoas ensinando heresias destruidoras sob a soberania absoluta de Deus. Aí é uma outra coisa, né? É algo injustificável no século XX, no século XXI, onde existe centenas de livros variados sobre os mais diversos assuntos, queridos. Né? Isso é injustificável. Você pergunta se Harry, se Elias Soares, se Temi Lima, se toda essa galera, eles já pegaram um livro reformado e estudaram mesmo o livro, né? Abrindo suas páginas, conferindo na Bíblia. Não existe essa possibilidade, eles não querem perder esse tempo, você entendeu? E aí começa a fazer espantalhos, né? Começa a fazer espantalhos da teologia, né? Interessante que você pega os livros arminianos, né? E você vê lá falando, como este aqui, por exemplo, o que é a teologia arminiana, do pastor Wellington Mariano, ele explica que você fazer espantalho de uma teologia seria isso daqui, ó, página 9. Olha só o que está escrito. A falácia do espantalho é um argumento em que a verdadeira posição adotada é defendida por determinado tema ou área, e de maneira consciente ou inconsciente, ignorada e substituída por uma posição fictícia, errônea e deturpada. Então, a falácia do espantalho é você dizer que aquela teologia que você está explicando, ela ensina isso. Contanto que aquela teologia que você está explicando, que diz ensinar isto aqui, é uma falácia, é uma mentira. A verdade está aqui. Mas por essas pessoas lerem somente livros da editora Reflexão, youtubers, visitam youtubers, ficam todos felizes, achei aqui uma pérola, né, meu? Como refutar o calvinismo. Você pega esses canais aí do Ezequiel Gomes, do Harry Alves, né, Elias Soares, toda essa galera, né, artigos até do CACP, infelizmente, você pega todo esse material e fala, puxa, achei aqui o Santo Graal. Só que, infelizmente, essas pessoas, elas não estudam o assunto. Né? O que está acontecendo hoje, querido, é o seguinte, o que está acontecendo é que muitos evangélicos são intolerantes e preconceituosos devido à sua ignorância. E o que significa ignorância, queridos? Ignorância, segundo o dicionário, diz que é um estado de quem não tem conhecimento, cultura, né? ou por falta de estudo. É o que diz o termo ignorância. Então, essas pessoas não estudam. Tá? É facilmente provável que essas pessoas não estudam. Tá? Você pega artigos escritos por outras pessoas, você não fez o artigo. Você pega argumentos de um youtuber, coloca lá no seu canal. É fácil detectar essas coisas. Tá? Agora, nem mesmo as seitas declaradas como a Testemunha de Jeová, os mormons, os adventistas,
os espíritas e tantas outras seitas produzem tanto material anti-soberania absoluta de Deus, assim como material contra a eleição e a predestinação. Não existe nenhuma seita que produza tanto material como os arminianos contra a fé reformada. Ok? Você está dizendo assim, mas antigamente era só os reformados que escreviam livros e chamavam a gente de semi-pelagiano, pelagiano, e não tinha ninguém que defendia. Parabéns. Então faça uma defesa. Só que a defesa que vocês estão fazendo é facilmente refutável. Facilmente refutável. Até mesmo um cristão monergista, nos seus primeiros anos de fé reformada, ele desmantela, ele desconstrói a teologia de vocês. Tá? É facilmente. Tá? É vir com essas historinhas. Olha, determinação. Então Deus, foi Deus que determinou, que nem o Harry diz, né? A menina lá foi estuprada, foi o próprio Deus, com a sua determinação, que fez com que aquela criança fosse estuprada. Meu querido, está faltando estudo bíblico, está faltando conhecimento do que é calvinismo. Aonde o calvinismo ensina que o homem não é responsável pelos seus atos? Aonde está ensinando no calvinismo que o homem não tem liberdade e que ele pratica atos pelos seus pecados? Pelo amor de Deus. Então a ignorância faz com que pessoas peguem textos de teólogos reformados e deturpem, tá bom? Então, já deu 20 minutos, eu vou para o próximo vídeo continuar falando dentro da teologia onde esse pessoal erra, tá bom? E mais precisamente o senhor Ariovaldo Ramos.